Johan, como que foi a sua infância na Áustria? Porque a infância do Arnold Schwarzenegger também foi na Áustria. Sim. Você teve... Conta o pessoal como foi a sua infância. Foi parecida com a dele? Vocês moravam próximo? Porque como é um país pequeno, Sim. vocês moravam próximo, você chegou a ter proximidade com ele. Conta um pouquinho como foi a sua infância para o público aqui que está nos assistindo. Tá, estamos velhos, tá? Eu tenho 61 anos, então se você faz uma conta, eu nasci nos anos 60. A Guerra Mundial foi até 45. Tá? Então, 15 anos depois, eu nasci. Então, meu pai, por exemplo, ele estava em duas guerras. Ele estava na Primeira Guerra Mundial, 1914, e estava na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele participou das duas. Participou. Então, nesses anos 60, Arnold é mais velho, um pouquinho mais velho do que eu. Então, quando Arnold saiu da Áustria, eu comecei o gosto para fisiculturista, mas todo mundo, quem puxa ferro, conhece Arnold. Arnold era um ídolo para nós, né? Mas, infelizmente, é uma coisa até... É bíblico, você fala, o próprio profeta não vale nada na própria casa. Tá? Então, Arnold foi embora para os Estados Unidos porque, infelizmente, a Áustria não foi não valorizou ele. Tá? É que a gente está falando de mais de 50 anos atrás, né? Quase 60 anos atrás. 70 anos, na casa dele, né? Na casa dele, porque Arnold é 10 anos mais. Quantos anos o Arnold tem, você sabe, Jordan? Cara, não sei. Pesquisa aí. Exato, não sei. Eu acho que é uns 70 e pouco. 73, eu não, acho. 70 e pouco já. Então ele está 10 anos Você na tem minha... 61. 75 anos. Mas parece... 75, é 14? 75 anos. Ele nasceu no dia 30 de julho de 47. Então, quando ele foi para os Estados Unidos, eu comecei a treinar, né? Mas era nosso ídolo, né? As revistas. Então, como eu falei, 15 anos depois da Segunda Guerra, o país estava ainda se recuperando. Tá? Você, nessa época, da sua infância, quando você era criança, por ser um pós-guerra, você teve muita dificuldade na infância com isso, com a criação, para... Não, a Áustria, nessa época, 60 anos atrás, é um país pobre. Tá? Porque Vamos colocar 50 anos atrás, quando 50. Você tinha 11 anos de idade. Como que foi? Com 11 anos eu já passei muita coisa. Vamos começar um pouquinho antes. Tá? A memória tá boa, hein, Rô? Tá. Eu tô tentando lembrar que eu comi no almoço de ontem. Você quer lembrar 50 anos atrás? Eu nasci... Tá bom, Iô. Tá bom isso aí. Eu nasci em uma cidade na Áustria chama Linz. Tá? L-I-N-C. Lindt não tem nada a ver com aquele chocolate? Não. Porque é o mesmo nome ou não? É parecido a pronúncia só? É diferente. Lindt é um chocolate, em minha cidade chama Linz. Linz fica no norte da Áustria, perto da Bavária, perto da divisa com a Alemanha. Tá? Então, em 1h30 você está em Munique. Tá? Então, bem em cima. Meus pais, quando eu nasci, cada um já era viúvo, tá? Então eles casaram, enquanto eles casaram velhos, tá? Enquanto eu nasci, meu pai já tinha 56 anos. 56? 56 anos. 56 anos. Textual, tá? Então, ele já tinha 56 anos, ele estava trabalhador, ele fazia calçadas, essas coisas, o pedreiro. Isso. Ele era pedreiro. Era pedreiro. Minha mãe, nós morávamos em uma casa com um quintal. Eu era pequeno, então na minha lembrança, tinha um quintal enorme. Enquanto eu fui, alguns anos atrás, eu fui nessa casa para ver. É uma casa pequena, porque era pequeno, né? Então, para mim, era grande. Era grande. Quando eu fui lá na casa, eu falei, nossa, mas
eu andava de esqui aqui, sabe? Eu brincava com as crianças, com as minhas irmãs. Então, um quintal que tínhamos com frutas, verduras, e minha mãe vendeu isso. Vendeu frutas, verduras, e fazia faxina. Então, nós éramos muito pobres, tá? Como todo mundo, pobre, mas feliz, tá? Eu tenho 2 irmãs uma é 1 ano mais velho e outra é 2 anos mais velho do que eu. Então, meus pais, quando eles casaram, como eu falei, era cada um viúva, aproveitaram, fizeram rapidinho 3 filhos, porque eles já eram velhos, né? E nós crescemos com pais velhos, né? Como eu te falei, assim, meu pai já tinha 56, minha mãe tinha 45. Apesar que 45 hoje não é velho, mas nessa época, 50 anos atrás, você não vivia tanto tempo como Os seus pais, eles também eram austríacos? Austríacos, sim. Então, quando eu tinha 8 anos, meu pai morreu. Com 8 anos? Com 8 anos de idade. Bem difícil. Tá. Eu tenho, como eu falei, tenho duas irmãs. Minha mãe continua faxina. A escola lá na Áustria é tudo de graça, né? Então, escola, educação e saúde é tudo de graça. Mas era pobre, né? Então, eu usava, às vezes, as roupas, chinelos, calçadas, tênis das minhas irmãs, tá? Porque não tinha dinheiro para compras, tínhamos dinheiro para comer, tá? Por causa tinha tudo na quintal, frutas, verduras. E minha mãe era muito esperta, tá? Então ela cuidava de nós, né? Nós 3 filhos, mas ela se matava, tá? Porque era uma baixinha, mas trabalhava para cuidar de nós, tá? Ela sofria muito. Mas dessa idade, quando... Eu estava com 8 anos de idade quando meu pai morreu. Com 8 anos. Sim. Desde cedo, você já gostava de praticar esporte? Já apreciava, assim, quando você era mais novo? Com 8 anos, não. Mas depois... Com quantos anos você começou Eu vou continuar. Porque quando eu tinha 10 anos, minha mãe morreu. Não acredito. Com 8, seu pai faleceu e com 10... Minha mãe, tá? Ela deixou 3 filhos, né? Minhas 2 irmãs e eu. Imagina, eu lembro muito bem na cama do hospital ainda, ela chorando, desesperado, deixando 3 crianças pequenas, 10, 11 e 12 anos, tá? Então eu fui, eu tenho do primeiro casamento dos meus pais, tem uma irmã e irmão da minha mãe, e um irmão do meu pai. Então, esse da minha mãe, ele pegava minhas 2 filhas, ele já era casado, já mais velho, e cuidava delas. E eu fui empurrado para longe, porque não tinha espaço para mim. Então, eu tinha um tio, eu nem conhecia ele, né, do lado do meu pai. E ele me pegou, porque também o governo da Áustria, ele ajuda as pessoas que pegam os órfãos, né? Quem não tem, tá? Então ele recebeu tinha um auxílio, o auxílio do governo. Ele recebeu, ele me pegou só por causa da grana, tá? Isso eu descobri depois, tá? Ele nem gostava de mim, ele já tinha 3 filhos também. Então ele me pegou por causa da grana, me jogava, fui longe do onde eu morava, em Linz, longe, uma montanha, onde tinha uma casa. Para a escola eu precisava de ônibus, é longe. E lá nessa casa onde eu fiquei, como eu falei, ele só me pegou por causa da grana. Eu morei 1 ano lá, eu recebi esse 1 ano nada, tá? Apanhava igual um cachorro, tá? Porque ele tinha 3 filhos, esses 3 filhos não gostaram de mim, meus primos, na verdade, né? Eu apanhava de mão fechada, tá? Eu dormia perto de um cachorro alemão,
correntado, que era bravo pra caramba. Eu passava no banheiro, eu precisava lá passar nesse cachorro. Cada vez ele me mordeu. Tá? Caramba. Então, ó, minha infância não era fácil, não vocês vejam lá hoje no dia, ó, tá bonitinho, tá trabalhando. Minha infância era muito, muito doloroso, mas com certeza me ajudou como eu estou hoje, tá? Porque eu sofri, eu precisava me virar sozinho. Depois de um ano, com meu tio, eu liguei para... Mandei mensagem, não tinha telefone nessa época, né? 50 anos atrás. Mandei uma carta para meu irmão, onde estavam minhas irmãs. Eu falei, olha, estou apanhando muito, eu não aguento mais. Então ele me pegou de volta, também me pegou, morava em um apartamento, um kitchenette, ele com uma mulher, nossas três, minhas duas irmãs e eu, tá? Então, uma irmã delas, ela já começou a namorar, então ela já saiu da casa, então mas nós ficamos lá nesse apartamentinho. Fui à escola, sempre me passava na escola, sabe, nunca repeti, sempre passava. Essa idade, quando você mudou já, daí quando você saiu desse seu tio... Tinha 12 anos. Daí quando você foi morar com o seu outro tio, você já tinha 12 anos. 12 anos. Ali você já praticava atividade física ou não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Como que você era quando você era criança? Magro. Você era bem magrinho? Muito, muito magro. Eu sempre era mais baixo da classe e mais magro. Então, o que aconteceu? Todo mundo descontava comigo. Tá? Então, na escola? Na escola. Eu apanhava. Entraram na classe, eu não consegui me defender, né? Eu era rápido porque é baixinho, então eu consegui correr. Então eu corria para fugir, mas se eu não conseguia fugir, eu apanhava, né? Porque 56 quilos era um rato, um ratinho. Tá?